doutora Soraya Cristo. Viva, viva Soraya, como está? Passou bem o seu fim de semana? Muito obrigada. É de clube? Sporting. Então também não foi assim tão ótimo. bem. Também não foi ótimo. Mas eu passei pior. Portanto, não vamos falar sobre isso. Vamos falar, sobretudo, sobre as birras que afetam as crianças, afetam todas as crianças e, consequentemente, todos os familiares. Penso que não há criança nenhuma normal, com um comportamento dito normal, que não faça birras. Verdade. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Um gosto de recebê-la. Obrigada. De facto, as birras fazem parte do desenvolvimento das crianças e não há como fugir às birras. Portanto, todas as crianças ditas normais, em teoria, passam por elas. Pois, não tenho dúvida nenhuma. Há umas que são mais requintadas e outras menos. As birras são próprias do desenvolvimento da psicologia infantil, mas há crianças com tendência a fazer mais birras, menos birras. Como é que os pais lidam com isso? Exato. Então, as birras fazem parte, portanto, do desenvolvimento psicoafetivo normal na criança. Surgem como resposta à frustração e, portanto, surgem ali tendencialmente entre 2 e 3 anos, altura em que as crianças começam a conseguir explorar melhor o meio. No entanto, ainda têm poucas capacidades para intervir sobre ele. Portanto, em resposta à frustração, vem uma birra. Portanto, as crianças, como não conseguem explicar o que é que estão a sentir, portanto, não conseguem ter um discurso que permita dizer eu não gosto disto, eu não gosto daquilo, e muito menos não conseguem fundamentar, usam a birra. Mais ou menos assim. Como chamada de atenção. Exatamente. Vamos pensar assim. Na verdade, desde que nascem, o choro é a primeira forma de comunicação das crianças. Ou choram porque têm fome, porque têm fralda suja e gradualmente os pais até aprendem a reconhecer o choro, não é? Quer dizer, olha, este é manha. Exatamente. Este é manha ou este é porque tem fome. E o que é que acontece quando choram? Eles veem as suas necessidades satisfeitas. E, portanto, o choro é uma boa arma para ir intervindo na sociedade e nos pais e controlar, portanto, o meio. E todos nós fazemos birras, esta é a verdade. Eu ainda hoje faço, de vez em quando. A quem é que não aconteceu, na verdade, por exemplo, estarmos a fazer alguma tarefa que não corre tão bem e, quer dizer, aquele de empurrar as coisas, aquele que chatice, o bater com a mão na mesa. Na verdade, nós temos depois mecanismos que nos permitem agir sobre o meio de forma a conseguir dar a volta à situação. As crianças não tanto. Okay. Claro. E, portanto, entramos aqui neste descontrole. Claro que há crianças que fazem birras muito maiores e há casos mais graves. Não há crianças que fazem a birra como afirmação para testar até os adultos? Sim, isto é um teste de limites. Para ver até onde é que podem ir? Sim, muitas vezes pode surgir como teste de limites. E eu acho que é aí que é importante nós interrompermos as birras, não é? Porque não é bom sequer para a criança sentir que é ela que manda. Porque ela tem consciência, nem que seja uma consciência subjetiva, da sua falta de força e de falta de capacidade de estar no mundo sozinha. Portanto, aí também os pais têm este papel fundamental de mostrar calma, está tudo. Até porque é um descontrole a birra, não é? É uma incapacidade de lidar com uma situação. Claro. Portanto, aquilo que temos de fazer é tendencialmente acalmar a criança, explicar o que está a acontecer, não é? Porque, na verdade, a partir do momento em que a criança percebe o que está a acontecer, também tem mais possibilidade de vir a controlar-se. E de evitar uma birra pela mesma coisa, não é? Vão acontecer, isto não é certinho. Não é a primeira, não é? Sim. Isto são coisas que se aprendem. Aquilo que se pretende é que a criança consiga, primeiro, fazer uma expressão adequada das suas emoções, não é? Portanto, não é o fim do mundo porque isto está a acontecer e, portanto, vamos tentar resolver adequadamente. É isto que nós pretendemos. No fundo, é dar ferramentas às crianças para conseguirem agir sobre o meio que os rodeia. Agora, não raras vezes elas repetem as birras. A verdade é que o primeiro passo, e sabendo nós, todas as crianças ditas normais, com comportamentos ditos normais, fazem birras, a primeira coisa é os pais ouvirem as birras, perceberem porque é que aquela birra está a acontecer. Sim. Não é que começa a birra e põem logo de lado e começam logo a castigar ou começam logo a fazer também uma birra. Portanto, é preciso os pais entenderem a birra. Esse é o primeiro passo, não é? Podemos pensar assim, porque na verdade não é conveniente nunca que os pais também se descontrolem, porque na verdade são os modelos do filho e primeiro, quer dizer, se a criança está frustrada, eu ainda coloco a minha frustração e está aqui uma tensão enorme. Claro que acontece, nós todos perdemos a paciência muitas vezes, não é? Agora, tendencialmente, e em problemas de birra que de facto afetem a vida, o cotidiano, não é? Então aí nós temos de se calhar ter um bocadinho mais de consciência do que é que estamos a fazer. De facto, eventualmente ela vai acontecer, deixar a birra acontecer, e depois tentar ter calma suficiente para tentar perceber o que está ali a acontecer, explicar o que está ali a acontecer
no sentido de dotar a criança de novas capacidades e formas de se conhecer e de se controlar. Ora bem, situámos aqui estas primeiras birras entre os 2 e os 3 anos, mas depois, dos 3 aos 5, temos ali uma fase que é o egocentrismo infantil. Certo. Em que a criança, do ponto de vista da personalidade, acha que é o centro do mundo Limitações e do que pensamento. a tudo lhe é devido. Aí as birras também são essa tal forma de afirmação, portanto podem surgir novas birras. Sim, eu acho que assim, começa por volta dos 2, 3 anos e 3 anos e prolonga-se no tempo, às vezes tempo demais. De facto, nós não nos podemos esquecer das características da fase de desenvolvimento em que a criança está. E, portanto, como a Maia disse muito bem, estamos perante uma fase caracterizada por um egocentrismo enorme, não é? Dificuldade ao nível da resolução de problemas, porque ainda não têm todos os nossos mecanismos. Nós temos esta estratégia de tem calma, vamos tentar resolver o problema, porque o objetivo é esse, a criança quer alguma coisa que não está a conseguir ter. E então aí vem a birra. E o descontrole em cadeia. Ou não damos. Ou damos ou não damos. Exatamente. E eu acho que deve ser nem sempre nem nunca, não é? Pois, exatamente. Aí os pais têm que aferir se há uma birra legítima, se é que se pode chamar assim. Eu acho que se pode às vezes chamar uma birra legítima. Pensemos, por exemplo, em situações em que as crianças passam 3 horas no supermercado. Não é adequado. Não é, para nós também é aborrecido estar 3 horas no supermercado ou 3 horas no restaurante. Claro. Como é que podemos pôr uma criança de 4, 5 anos que está ali com o pico da energia e quer é brincar e explorar o mundo num restaurante? Portanto, há birras que também são... Às vezes os pais pedem um bocadinho, não é? Sim, claro. E, portanto, aí também eu acho que tem de haver uma tolerância maior em relação a essas birras, porque, em verdade, se calhar não era muito adequado que aquela criança estivesse 3 horas à mesa, porque Claro que não. as conversas não são interessantes, aquilo que faz... Não, a criança precisa de realmente extravasar a sua energia, portanto é natural que depois tenha comportamentos um pouquinho excessivos. E os avós que estragam as criancinhas? Eu, por exemplo, fui um pouco penalizada com isso, porque sempre deixava o meu filho com a minha mãe e instalava-se o caos na minha casa, porque a minha mãe deixava o meu filho rigorosamente tudo aquilo que eu, de alguma forma, tentava que ele não fizesse, pois ele, quando me apanhava de costas e com a avózinha lá, instalava-se o caos. Tem que haver uma conversa entre os pais e os avós, tem que chegar aqui a um consenso. Não sei se, quer dizer, em casos extremos, se calhar isso é necessário, não é? Agora, no dia-a-dia, cada um tem as suas funções. A dos pais a educar, se calhar a dos avós a estragar um bocadinho. E, portanto, porque isto eu acho que não se tratam, as birras não se tratam de uma questão de mimo demais, porque mimo não é demais. Claro. Esta é a verdade, todos gostamos de ser bem tratados, todos gostamos que nos façam as vontadinhas, Claro. Portanto, mimo não me parece que se possa dizer que é demais. Agora, é importante estabelecer limites, até porque os limites são securizantes, não é? Como eu tinha já dito anteriormente. E, portanto, acho que os avós também às vezes fazem aqui esta ponte, de facto, o deixar fazer tudo, mas também, quer dizer, diferentes casas, diferentes regras. Em casa da avó, se calhar, pode fazer algumas coisas que aqui em casa não pode. E no caso de pais separados, na casa do pai pode fazer umas coisas, na casa da mãe pode Tem que fazer vestir algumas outras, não é? questões. E isso, eu nesse caso acho que a inteligência realmente das crianças é brilhante, que eles adaptam-se muito facilmente a regras diferentes, a ambientes sim. diferentes, têm essa capacidade. Não está aqui em causa se lhes faz bem ou mal, mas que eles têm essa capacidade de adaptação, têm de facto. Agora, aqui a questão, e esta é uma questão que muitas vezes os pais têm dificuldade em lidar, é isto. O meu filho faz uma birra, eu vou tentar perceber a birra e vou tentar lidar com essa birra. Vou, no caso de querer que ele tenha um determinado comportamento, vou castigá-lo ou vou comprá-lo, entre aspas? Vou-lhe prometer alguma coisa? Como é que eu faço isso? Eu acho que isso é uma questão interessantíssima, porque na verdade é a questão do ceder às birras constantemente. Se calhar há birras em que temos de ceder até pela nossa própria sanidade mental e para não passarmos uma vergonha enorme. Outras em que se calhar não se deve ceder. E isto aqui eu acho que já é um equilíbrio que os pais têm de encontrar. O castigo pode surgir, eu não estou a dizer que o castigo não é adequado. Agora, nós nunca nos devemos esquecer de uma coisa, que é o que é que estamos a passar à criança. Por exemplo, se eu estou a dizer, tu não te podes descontrolar, há outras formas de descontrolares, porque aquilo que eu quero é a expressão adequada das emoções, não é? Isso que nós queremos, é que ele seja capaz, é natural que esteja zangado. Esta situação é muito aborrecida, porque tu queres muito ir dormir à casa do teu amigo, mas seja a situação que for. E, portanto, eu percebo perfeitamente, mas hoje não vai poder ser. Este explicar o que está a acontecer aqui com mais calma, nós estamos a ser também um modelo de calma. Se eu me descontrolo, o que eu estou a mostrar é... Sim, se a criancinha teima. Pronto. Há crianças assim. Há crianças assim, efetivamente. Agora, temos de ter cuidado com o nosso descontrole, porque se eu me descontrolo, o que eu estou a passar à criança é
Tu não te podes descontrolar porque a mãe não deixa, e porque não quero, e porque eu é que mando, mas se tu me incomodas muito, eu descontrolo. Portanto, quer dizer, então como é que é isto aqui na vida afinal? Descontrolamos ou não descontrolamos? Há alturas em que descontrolamos e afinal não há nada a fazer e em que se calhar o melhor é ceder, até porque... Noutras castigamos? Não sei se o castigo, acho que aqui o objetivo é que a criança perceba, depois depende da gravidade, não é uma criança que se descontrola totalmente ao ponto de interromper uma birra, às vezes tem mesmo de ser, e interromper assim de forma que contenha a criança. Imagine, vamos colocar aqui um caso concreto. Imagine uma criança com 3 anos e meio, Sim. que está no jardim infantil, Certo. e sistematicamente, por exemplo, tira coisas aos outros meninos, rouba o lanche aos outros meninos, dá dentadas aos outros meninos, sistematicamente. Portanto, uma situação que é recorrente. Como é que os pais lidam com isto, para além do apoio técnico, claro? Portanto, Castigam, dizem, meu filho, não faças isso. eu não sou especialmente a favor daquele comentário de ai, que feio que tu és, porque no fundo o que nós estamos aqui a fazer é reprimir a expressão da frustração e, portanto, isso não é muito adequado. Agora, sempre que a criança se ponha em risco a si ou aos outros, se calhar isso é importante, não é? Porque uma criança que sistematicamente morde os outros meninos não é bom. Até porque nós temos de pensar isto é para a vida. Eu acho que na vida vão sempre haver pessoas mais fortes, nós precisamos das outras pessoas, portanto é bom que gostem de nós e portanto nós temos é de prepará-los para o mundo real. É bom que sejam preparados em casa pelos pais, porque são quem mais os ama e mais os protege. Portanto, se às vezes o castigo é obrigatório ou é imperativo para determinadas situações, se calhar sim, porque se pensarmos, como a Maia estava a falar na escola, uma professora que tem 20 alunos e tem um menino que é sistematicamente mal educado, mal respondão, não faz os trabalhos, naturalmente não vai ter sempre muita paciência, não é? Os colegas da escola, se eu sou sistematicamente má, não deixo outros meninos brincarem, eles também não vão gostar muito de mim. E, portanto, nós vamos ter aqui uma criança pouco adaptada, pouco gostada pelos pares e, portanto, isto é mau, isto vai dar problemas, se calhar, de autoestima, problemas de... Agora, o medo também não é bom. Depois temos sempre o reverso da medalha, temos sempre de pensar, porque o medo é um dos grandes desencadeadores da agressividade. Claro. Portanto, estamos aqui a entrar num ciclo bastante vicioso. Bem, a verdade é que quando há comportamentos recorrentes, os pais têm que pedir ajuda também a um psicólogo porque quando são comportamentos já muito gravosos. Aliás, as próprias escolas fazem esse encaminhamento. De resto, as birras são absolutamente normais, são saudáveis, são uma forma de crescimento. É preciso, de facto, os pais saberem lidar com elas e nem sempre é fácil, os pais estão cansados, também têm o seu claro, ponto de ebulição, portanto, há que estar, de facto, atentos. Soraya, muitíssimo obrigada. Obrigada. A Soraya pode ser encontrada na Malo Clinique, verdade, não é? Onde tantos profissionais podem ser encontrados e nos visitam quase todas as manhãs.